O pastor Moabel e o pastor Dickens Dake, aquele da Bíblia Dake, muito famosa aqui entre os pentecostais, o pastor Moabel e o pastor Dake, eles já se foram, já morreram, mas eles continuam pregando até hoje, porque os vídeos deles não foram removidos da internet. Assim pode acontecer comigo, quando eu partir desta vida, as minhas pregações ainda vão continuar, se tudo for da permissão de Deus, eu vou continuar pregando depois da minha morte, né? E o pastor Moabel, quando ele faleceu, eu fiquei impressionado, fiquei impactado, modo de falar, né? Por causa das suas heresias. E teve uma época que eu assistia a ele, gostava, né? Porque ele tem um modo de falar e isso atrai as pessoas. Falava manso, ele se passava como se tivesse grande conhecimento da palavra. E depois eu comecei a perceber que ele estava enveredando por caminhos perigosos, levando os seus ouvintes a caminhos perigosos. E aí eu parei de seguir. Depois ele morreu e, vocês acreditem ou não, eu comecei a assistir os últimos vídeos dele e, por incrível que pareça, eu não acreditava no que ele estava falando, assim, entre aspas, né? Eu tive que assistir várias vezes um último vídeo dele, o penúltimo, o qual o título, você pode acompanhar aí, colocar aí, No Amor Não Há Temor. E também o último vídeo que ele estava todo de branco, praticamente se despedindo. E o pastor Moabel pregou heresias e as pessoas o defendem de unhas e dentes. E hoje ele está na eternidade, está em tormento, porque ele pregou rebelião contra o nosso Deus. E eu vim aqui e falei, inclusive é um dos vídeos meus mais visualizados, né? Um dos mais acessados, porque o pastor Moabel tinha muitos seguidores, mais de 200 mil seguidores, mas os vídeos estão aí. Mas eu quero fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Se você é algum seguidor do pastor Moabel, né, apreciava os seus ensinos, e o pastor Moabel, ele vinha se vangloriando que ele lia muitos livros e tal, mas ele não se vangloriava de ter lido a palavra de Deus várias e várias vezes, né? Ele se vangloriava de ter lido o livro de fulano, de Beltrano, assim como os falsos profetas fazem, né? Porque isso agrada ao ser humano. Então eu quero fazer a leitura no livro de Salmo 139, que é interessante, o qual o pastor Moabel incorreu nesse salmo aqui contra, né? Contra a palavra de Deus. E esse aqui foi Davi. Quer dizer que o pastor Moabel era mais sábio do que Davi? Duvido, né? Duvido. Então vamos aqui, no capítulo 139. Eu vou lendo e vou falando algumas coisas porque os vídeos dele estão ainda produzindo estrago e levando muitas pessoas à perdição. Porque esse homem, as mensagens dele continuam para aqueles que estão sendo conduzidos à perdição. É um castigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Que já começa, né? Ele dizia que Deus não estava em todo lugar. Ele até zombava. Onde é que Deus está? Está debaixo não sei de onde? Está em cima disso, em cima daquilo? Lembra? Lembra do vídeo? Ah, mas você agora está pregando. Eu sei, se vocês verem os vídeos dele, vocês vão perceber que ele não aceitava ideias contrárias. Quando pessoas estavam na live dele, ele bloqueava se você falasse contra. Aí as pessoas falam, por que você não falou em vida, né? Eu sabendo disso, não... passei um longo tempo, não assisti mais ele, né? Talvez eu ia ser expulso de lá, com certeza. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas os meus pensamentos onde quer que esteja. Tá vendo? Aí ele dizia assim, e quando a pessoa está lá na intimidade do quarto, ele, a esposa, será que Deus está lá? Aí falava aquela ênfase, né? Até brigou, entre aspas, com um ouvinte dele, né? Discernes minha caminhada e a minha pousada. Estás
a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Ele falava que o espírito tinha corpo e não podia estar em todo lugar. Entendeu? Por onde poderia correr e escapar da tua presença? Ele falava, esses textos aqui ele contradizia abertamente. Abertamente ele contradizia. Eu estou fazendo esse vídeo, você está falando, mas ainda está falando Moabel? Estou, porque a mensagem dele continua, ninguém retirou. O filho dele não retirou, a família dele não retirou. E vão ser tão culpados quanto ele, vai encontrar ele lá no inferno também, né? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, lá no inferno, igualmente aí estás. Muitos anos eu fiquei pensando que Deus não estava no inferno, né? Eu acreditava nisso. O único lugar que Deus não está é no inferno. Mas está dizendo aqui que ele está lá também, lá está despejado a ira de Deus, né? Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tá vendo? Então, meus amigos, meus irmãos, estou fazendo esse vídeo aqui. Espero que algum seguidor do Moabel escute isso aqui. Vai lá para o Salmo 139 e ouve também os vídeos deles para comparar. Se você é um seguidor, né? Mas se você faz tempo que não conhece, isso aqui não condiz para você, mas condiz para nós de qualquer forma, para saber que o nosso Deus está vendo nós em todos os momentos e determinando os nossos caminhos. E o Moabel, na sua última... Por que eu falo que ele está no inferno? Porque a sua última oração, ele ainda fez uma oração rebelde. Deus não está no controle, porque se Deus estivesse no controle, né, isso e aquilo. Eu assisti várias vezes, eu falei, eu não acredito que esse homem... Mas aí Deus fala, olha, os ministros do diabo se transfiguram em ministros da justiça. Ele tinha uma fala assim, muito gostosa ao nosso ouvido, né? Cantava aqui, e aí se você observar a oração dele, não tinha certeza da sua salvação. Ele dizia assim, será que eu conheci a verdade tarde demais? Será que é muito tarde para mim? É uma oração de quem estava desesperado. E nos seus 2 últimos vídeos, eu não vi ele abrir as escrituras, expor as escrituras. Ele começou a contar as mágoas dele, que ele tinha, das pessoas, as frustrações dele. Para quem tem o Espírito Santo de Deus, analisa tudo isso aí, né? Mas as pessoas não conseguem, porque não lê a palavra, não vai para a palavra, não tem conhecimento da palavra de Deus. Esse Salmo 139 já bastava para derrubar as heresias dele e daquele pastor da Bíblia, Dake, né, que é muito que as pessoas defendem. Eu vi o Dake também falando sobre... E o Moabel era discípulo do Dake, discípulo dele. Por isso que ele, né, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, meus amigos, estou fazendo este vídeo aqui porque as pregações dele continuam muito vivos aqui. Não foi retirada do ar. Continua fazendo estrago para quem ouve, para quem não lê a palavra de Deus, para aqueles que estão destinados à perdição. Mas em compensação, estamos nós aqui abrindo o olho, porque aqueles que vão cair na perdição não tem desculpa. Ah, eu não fui avisado. Foi avisado. Se você não quiser acreditar no que eu estou dizendo, vai lá para o Salmo 139, dobra o teu joelho e fala, ó, Deus, me mostra. É impossível você ler isso aqui e não ver que Deus está em todo lugar. É impossível. Impossível, né? É impossível nós não lermos esse texto de Salmo e dizer que Deus não está no controle. É impossível isso aí. Só quem está em densas trevas que não consegue ver isso. Espero que você não esteja em densas trevas.